pode mandar e-mail. Pode mandar e-mail para, vou colocar aqui nos comentários, mateus@pacová.org, que a gente faz o processo de retirada da imagem. No mais, me apresentar, eu me chamo Lavínia Pinheiro, sou uma das integrantes e membro da coordenação da Pacová, né, e para quem não conhece, a Pacová, ela é uma organização da sociedade civil, criada no final de 2023, e tem como objetivo, missão, o fortalecimento de organizações populares que estão na linha de frente da luta por direitos. E por organizações populares, a gente está aqui colocando movimentos sociais, organizações comunitárias, organizações de base, né? A gente coloca tudo dentro desse escopo de organizações populares, né? E luta em parceria para fortalecimento. E como estratégia, né, para conseguir essa missão, a gente trabalha com 3 programas principais. São o PAOP, que é o Programa de Apoio a Organizações Populares, em que a gente fornece apoio técnico e formativo em diversas áreas, como no campo jurídico, no campo de comunicação, de mobilização de recursos, de organização financeira. Temos também um outro programa que é o FAOP, o Fundo de Apoio a Organizações Populares, que é a nossa estratégia de doação livre para organizações. E nosso programa de incidência, que prevê a incidência, sobretudo no campo do ecossistema filantrópico brasileiro. E é nesse contexto que surge a iniciativa dessa pesquisa. Para contextualizar um pouco a pesquisa, né, ela é resultado, é conduzida pela Pacová e apoiada pelo Instituto ACP, e tem como objetivo mapear nacionalmente as principais barreiras que as organizações que atuam com comunicação popular, comunitária e territorial enfrentam. A ideia da pesquisa, ela nasceu inicialmente a partir de diálogos com parceiros, né, sobre as dificuldades que eles, as organizações de comunicação popular, jornalismo local, independente, enfrentam para manter seus portais de notícias ativos. E em dia, em relação ao pagamento, né, seja de domínio, de hospedagem, de equipe, né, todo o panorama que precisa para manter uma organização em funcionamento. Então, a gente estruturou a realização dessa pesquisa em âmbito nacional, e ela, né, tem como objetivo tanto embasar um processo de planejamento que a gente tem feito para o lançamento de um edital, como também para servir de subsídio no processo de incidência dentro do ecossistema, né, para fortalecer, né, os movimentos sociais, né, e a comunicação popular de causa e de fortalecimento da democracia. Então, é para justamente fortalecer esse processo de garantia de recursos. Eu vou convidar agora Albert, que é nosso diretor executivo da Pacová, para trazer os dados quantitativos. Vão ser 15 minutos para ele fazer essa... perdão. Primeiro, Sofia Góes, do Instituto ACP, que é a nossa parceira e que patrocina a pesquisa. A Sofia Góes, ela é coordenadora de redes, conhecimento e parcerias no Instituto ACP e ativista das OS6, atua há mais de 10 anos no terceiro setor, tendo passado por organizações como IDS, Instituto FI, e é formada em psicologia pela PUC São Paulo, mestre em sustentabilidade pela FG São Paulo. Oi, gente, boa tarde. O Albert pediu para eu mandar essa mini bio, né, e pediu para eu fazer uma fala representando o Instituto ACP, e talvez por isso eu devesse fazer uma fala institucional, mas eu quero fazer uma fala bastante pessoal, eu quero contar uma história para vocês. Então, aí na apresentação consta que eu trabalhei no Instituto FI, né? O Instituto FI, isso faz quase 10 anos, né? O Instituto FI fazia e faz até hoje um trabalho de apoiar pessoas e empresas que querem doar para organizações da sociedade civil e que ou não conhecem muitas organizações ou não confiam no trabalho das organizações, da sociedade civil. Vocês sabem que isso é bastante frequente, né? Das pessoas não confiarem no nosso trabalho, no nosso setor.
Então, o Instituto FI apresentava organizações para essas pessoas, depois de fazer uma curadoria, né? E aí atuava como um garantidor de que a organização indicada era séria, de que ia rolar uma prestação de contas, fazia essa ponte, né? Assim, e terminava sendo uma organização que apresentava é, é, essas pessoas para o nosso campo, né? E, então, por um tempo, eu fiz esse trabalho. E a história que eu queria contar para vocês é que uma vez eu fui acompanhar um investidor, uma pessoa que queria doar, né, para uma visita a uma organização do Campo Limpo, na periferia aqui de São Paulo, que era a Escola de Notícias, que é liderada pela Camila Vaz, que eu convidei para estar aqui hoje. Eu vi que a Camila está aqui participando. E aí, quando a gente estava chegando, eu falei: a gente já está chegando, já é quase aqui. Dele, já é aqui? A gente já está no Campo Limpo? E ele fez essa pergunta porque, no imaginário dele, o Campo Limpo era um lugar menos bonito e mais perigoso do que o que os olhos dele estavam mostrando para ele naquela hora, né? E isso porque ele só conhecia o Campo Limpo pelas notícias de jornal que não eram escritas pelas pessoas do Campo Limpo, né? Que é o perigo da, da história única, né? Então, lendo a pesquisa, que eu já tive o privilégio aí de ler, que o Albert já compartilhou comigo, né? Eu fiquei pensando muito nisso, de que a história do mundo é uma história, né, de apagamento de histórias, né? E dominação é sobre dominação de narrativa também, né? Narrativa é poder, então poder contar as nossas próprias histórias e poder ressignificar as nossas próprias histórias é um poder que precisa ser reivindicado. Então, quero parabenizar o Albert Chapacová e todos vocês que estão aqui, né, por fazer esse trabalho tão importante. Muito obrigada, Sofia, pelas considerações. Já adianto aqui que as pessoas podem se sentir à vontade para fazer perguntas, comentários. A gente vai ter um momento, né, de Albert fazer a explanação da pesquisa, depois com organizações populares que foram entrevistadas no contexto da pesquisa, que elas vão também trazer suas falas, e depois a gente vai abrir um momento para falas e contribuições gerais. Então, quem já tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar no chat, ou também se apresentar, falar de onde está falando, né. Eu vi que teve uma pergunta sobre onde é a Pacuvá, da onde é. Ela é da Bahia, né, mas não atua apenas no contexto regional, tem uma atuação nacional, e tem como sede a cidade de Utinga, Bahia. Agora eu vou passar a palavra para Albert, nosso diretor executivo. Ele tem 15 minutos. Oi, gente. Boa tarde. Lavi já me apresentou, mas sou o Albert, diretor executivo da Pacová, militante dos movimentos sociais há muitos anos. Queria pedir, Matheus, se puder, para colocar a apresentação, e também pensar nesse desafio que é, em 15 minutos, trazer de forma mais, falando mais devagar, que foi Cresce, da nossa intérprete aqui falou. Albert, slow down, falar um pouco mais devagar, para as pessoas conseguirem acompanhar. Mas bora lá para esse desafio. Eu vou trazer aqui, e aí também, quando a gente programou para ser um processo mais rápido, porque a gente vai disponibilizar o material para baixar gratuitamente, então eu quero mais dar uma pincelada, e o tempo maior que a gente quer é ouvir as pessoas que fazem a comunicação desde os territórios, para também a gente saber e ver a cara disso daqui, porque às vezes só trazer números, dados e todo esse processo de trazendo dados o tempo todo, mas não saber do que, de quem a gente está falando. A gente achou importante também ter esse espaço de trazer as vozes do território, né? Mas começando aqui, Matheus, pode passar? A gente vai primeiro trazer um pouco do perfil
dessas organizações que a gente foi mapeando. Desculpa, que a gente foi mapeando. A gente perguntou, a primeira pergunta foi se as organizações tinham CNPJ. Metade das organizações, 50% participantes da pesquisa, falaram que sim, possui CNPJ ativo. Tem um asterisco em torno disso, porque lá mais na frente a gente vai ver que ter um CNPJ não é necessariamente estar conseguindo manter um CNPJ regular e todo esse processo burocrático que demanda, e uma parcela expressiva também, 44%, segue atuando sem CNPJ. O que pode indicar uma série de coisas, pode ser dificuldade para formalização ou escolha de modelos mais flexíveis. Tem esses dois perfis dentro disso daí. Ou pessoas que optaram por modelos que não precisam, que não demandam, que não querem o CNPJ, e as pessoas que têm essa dificuldade de formalizar. Inclusive, dentro dessas pessoas que têm dificuldade da formalização, tem esses 6% que são as iniciativas que estão em processo de formalização. Também indicando que tem um movimento de algumas organizações que querem e estão em processo de formalização. Pode pular. E aí, a gente também quer saber o tempo de existência, o quanto tempo existem, como são a existência dessas organizações. A maioria das organizações possui uma trajetória consolidada, e ali 36% tem entre 5 e 9 anos de atuação e 31% entre 10 e 19, ou seja, uma grande maioria está ali entre 5 e 19 anos de existência. Tem uma presença significativa também das iniciativas mais recentes, 23% estão em funcionamento há menos de 4 anos, que o que revela também esse surgimento sempre de novidades dentro desse campo da comunicação popular. E, por outro lado, tem as parcelas menores, né? 6% tem entre 20 e 29 anos e 4% tem mais de 30 anos. Essas organizações mais longevas têm algumas barreiras também para continuar existindo por muito tempo, enfim. Pode pular, Matheus. E aí a gente também quer saber o tipo das organizações. Essa foi uma pergunta de múltipla escolha. Então, a gente vai ver aí que tem tanto meios quanto identidade das organizações. Os meios que se sobressaem são as plataformas digitais e a produção audiovisual. As plataformas digitais são 26% e a produção audiovisual 20%. Transversalmente a essas, sempre apareceram negras, quilombolas, periféricas, feministas, LGBTQIA+, comunitárias, indígenas, como esses tipos que estavam transversalmente também, quando a gente foi cruzando essas identidades, né? Mostrando também que, a partir desse processo, não são só plataformas digitais de produção audiovisual, mas com identidade ligada a uma causa, a um território. Em seguida, se destaca a mídia periférica, com 16%, e a mídia negra, com 12%, reafirmando o papel central também dessa comunicação vinculada a território, a identidade, ainda sobre meios. Tem as rádios comunitárias, com 6%, os jornais impressos, com 5%, que presentes, ainda que em menor proporção, mostra também que, às vezes, atuam de forma híbrida, tanto como plataforma digital quanto como jornal impresso. Rádio e as mídias indígenas também, 6%, um número relevante. E tem um conjunto expressivo de experiências que isoladamente não conseguiram pontuar 1% na amostra, então a gente não colocou aí necessariamente, mas também tem capilaridade da comunicação popular. São as mídias quilombolas, as iniciativas de mulheres negras, veículos de alternativos, educomunicação, mídias LGBTQIA+, portais regionais, entre outros, mostrando que a comunicação popular tem uma série de modelos em formatos híbridos, locais e de identidade. Pode pular. E aí também a gente pegou, para ver essa amostra das organizações que responderam à nossa pesquisa, tem uma forte concentração no Nordeste. 54% respondentes eram do Nordeste, 21% do Norte, 10% do Centro-Oeste, 8% do Sudeste e 7% do Sul, que mostra também uma vitalidade, uma presença forte da comunicação popular nesses territórios Norte e Nordeste. E aí a gente também, daí para finalizar esse processo do perfil, a gente também quis entrar um pouco no que é a equipe e remuneração, porque quem é que está por trás, como essas pessoas atuam, são remuneradas, como é que funciona. Esse trabalho voluntário é um trabalho voluntário que é por uma vontade ou porque é o processo que está ali ou faz o trabalho voluntário
ou não toca, assim? A gente quis entender um pouco que as organizações apresentam... as organizações que têm a maior incidência são as de equipe menores, 4 a 6 integrantes, 38%, 1 a 3 integrantes, 27%. As experiências mais robustas também existem, tem também um número relevante, 25% tem mais de 10 pessoas e 10% possuem entre 7 e 10 integrantes. Independente do porte, o dado que chamou a atenção para a gente foi a precariedade nesse processo da remuneração. Então, a maioria das organizações funciona com um trabalho voluntário altíssimo, e é voluntário no sentido de não ter remuneração para o conjunto, e entre aquelas de 4 a 6 integrantes, 61% atuam sem remuneração, o mesmo ocorre com o de 1 a 3, que é 54%, de 7 a 10 pessoas, 60%, e organizações com mais de 10 integrantes, 50%. Ainda assim atua, mesmo as organizações maiores, que têm um volume maior de pessoas, tem esse grande desafio da sustentabilidade financeira, inclusive em torno das equipes. E aí, a gente foi perguntar se as organizações já acessaram recursos financeiros. 54% falaram que em algum momento já acessaram recursos financeiros, 46% falaram que não, nunca acessaram recursos financeiros em nenhum momento da sua organização. E aí a gente quer destrinchar um pouquinho esse processo do acesso. A gente quis também entender as fontes, né? Quais são as fontes de recurso que essas organizações acessam? Entre as que já receberam, né, algum tipo de financiamento. A maior parte aponta como a principal fonte fundações e ONGs nacionais, 52%, sinalizando que a filantropia nacional é uma das principais vias de apoio. Quando existe apoio para a comunicação popular, a filantropia nacional é mais da metade do apoio para a comunicação popular. Em seguida, são fundações e ONGs internacionais, com 21%, número significativo, menos acessível para a maioria. Poder público, por meio de editais ou anúncios, editais de chamada pública para as organizações ou anúncios nos portais, anúncio de governo estadual, de governo federal nos portais, isso junto representa 19%, apesar da limitação, né, às políticas de fomento estatais, e aí a parte que são mais restritas, que são as empresas privadas, apenas 6%, e os provenientes de sindicato, 1%, que, apesar de pequeno, acho que também é um dado importante da gente trazer, o sindicato também no fomento a comunicação popular, e as doações individuais de eleitores, 1%. Esse último das doações individuais de eleitores também é importante, né? A gente ter e entender esse dado, evidenciando a necessidade, inclusive, de fortalecimento de uma cultura de doação. No Brasil, a cultura de doação, inclusive, voltada para a comunicação popular, que se mostra muito incipiente. E aí a gente foi ver o volume de recursos que essas organizações acessam. Quando a gente perguntou se já acessou alguma vez, os 46% que já tinham respondido que nunca acessaram recurso, nunca acessaram nenhuma vez. E os que acessaram foram valores mobilizados bastante modestos, né? Então, 35% receberam até 50 mil em algum momento da existência da sua organização, 12% chegaram a mobilizar mais de 100 mil reais e 7% entre 50 e 100. A maioria dos aportes são pontuais, de baixo volume, insuficiente para o longo prazo, inclusive das equipes, que é algo que a gente já trouxe lá atrás, da infraestrutura, que é algo que a gente vai ver que é um desafio. E dentro dessas que responderam, dos 46% que responderam que nunca acessaram nenhuma vez, lá e depois aqui de novo, tem organizações daquele perfil das de mais de 20 anos de existência. Então, esse é um processo também que a gente analisou, que o tempo também, ter muito tempo não é driblar uma barreira também. Então, isso daí também continua sendo uma barreira, apesar de existir há muito tempo a organização. Aí pode pular, que a gente também foi perguntar para as organizações, voltando, foi perguntar para as organizações, ainda no volume de recursos, se elas acessam recursos com frequência. E já entendendo a realidade, a partir, inclusive, do que já tem colocado no campo de pesquisas mais gerais, não focadas na comunicação popular, mas mais gerais, a gente já sabia que os volumes de acesso a recursos são bem menores, a gente diminuiu as faixas de acesso a recursos com frequência para ter um retrato ainda assim. E a gente vê que
79% não acessam com frequência, ou seja, aqueles 46% que nunca acessaram, mais um outro montante não acessa com frequência, e aí, quando a gente vai ver que essas organizações dependem de aportes pontuais imprevisíveis, apenas uma pequena parcela tem um nível de continuidade. 12% recebem até R$ 5.000 com regularidade, 4% entre 5 e 20 e 5%, só 5% recebem acima de 20 mil. De novo, né, revela um padrão de baixo volume e baixa recorrência de financiamento nas organizações de comunicação popular. E aí, a gente também vai perguntar os obstáculos. Quais são os obstáculos que essas organizações... Primeiro, a gente perguntou se elas acreditam que existem obstáculos, né? Então, a gente fez uma pergunta se as organizações acreditam que existem ou não obstáculos que elas enfrentam para acessar recursos. A maioria, quase absoluta, 88% disseram que sim, existe, e 12% das organizações apontaram que não consideram que existe algum obstáculo para elas acessarem. E aí a gente destrinchou os obstáculos, né? Em uma pergunta de múltipla escolha, a gente foi também perguntando quais são os obstáculos. A gente deixou tanto múltipla escolha quanto aberto. Então, esse foi um espaço para as pessoas colocarem muitas coisas, tanto o que já tinha ali de múltipla escolha, quanto também opções abertas. A gente vê um quadro multifacetado de barreiras, né? Que combina de dificuldade estrutural, burocrática e técnica. A falta de apoio técnico para a captação é 21%, aparece como principal entrave, indicando que muitas iniciativas não contam com esse apoio técnico para a mobilização, para a captação de recursos. A gente, em seguida, vê a falta de CNPJ ou a dificuldade de mantê-lo regularizado. Então, ou são as organizações que não têm CNPJ e acham que a falta de CNPJ é um entrave, ou são as que têm, mas têm dificuldade de mantê-lo regularizado. Então, a gente entende e analisa que, por exemplo, esse dado mostra que a exigência do CNPJ pode ser uma barreira excludente para a parte significativa das organizações populares de comunicação popular. Aspectos relacionados à burocracia e à linguagem dos editais também tem um peso relevante. 13% aponta que a linguagem técnica ou difícil de entender é um obstáculo. 13% fala da rigidez também na prestação de contas, que ignora, que não considera a realidade das organizações populares. A exigência de infraestrutura digital, 10%, como computadores, internet de qualidade, e também 10% pontua a constatação que as informações sobre editais são pouco acessíveis, dialoga, inclusive, com os 13% da linguagem técnica ou difícil de entender. Além disso, 6% destaca que o tempo mínimo de existência pode ser um entrave que impede iniciativas mais recentes. 2% mencionam a dificuldade de competir com organizações maiores, mais estruturadas, que têm mais experiência e logo tem ali algum processo de maior facilidade para disputar esse recurso com a organização que tem todas essas dificuldades. E entre os obstáculos que não atingiram individualmente 1%, aparece também dentro das respostas abertas uma série de respostas como dificuldade de compreender o marco regulatório das OSCs, restrições relacionadas à linha editorial da organização, questões estatutárias, ausência de políticas públicas voltadas à comunicação popular, inexistência de linhas de apoio específicas para a comunicação popular, territorial, enfim. E a necessidade também constante de adequação, a o que o edital pede, e não fazer um processo ali de buscar necessariamente o recurso a partir do perfil de dialogar, mas ter o edital pedir algo que, enfim, né, não necessariamente dialoga com a organização, mas precisa adaptar. Aí eu vou só passar agora rapidamente numa nuvem de palavras ali, de frases, pelas regiões. No norte, a gente tentou lá no material, tem de forma mais robusta, mas a gente tenta também fazer os recortes regionais, né? Então, no norte, a gente via que tinha pequenos aportes e grandes esforços para acessar, foi colocado isso como grandes desafios aí na parte quantitativa, equipes pequenas e sustentadas pelo voluntariado e a filantropia nacional como a principal apoiadora.
No Nordeste, a gente pega um panorama de a filantropia nacional também como principal apoiadora, e também no Brasil inteiro, né? O acesso pontual e a continuidade rara, que é até acesso alguma vez, mas a recorrência é uma dificuldade, e no Nordeste as equipes são maiores, mas também trabalhando muito a partir do voluntariado. Sudeste, a gente também vê equipes grandes, mas também trabalhando muito sem remuneração a partir desse voluntariado, de falta de recurso para remunerar a equipe, volumes de recursos mais concentrados em poucos grupos, então tem um volume de recursos mais disponível para aquele território, mais concentrado em poucos grupos, e um território de contrastes no acesso a recursos. Quando eu estava conversando com o pessoal no processo de elaborar, a gente estava falando do Sudeste, né? Porque é um território que tem um acesso, mas ao mesmo tempo não são todas as organizações e as territoriais, como popular, por exemplo, são um exemplo massivamente que está nesse outro lado do Sudeste que não acessa os recursos com tanta frequência e com tanto volume. No Sul, é um achado que a gente tem que todas as respondentes acessaram em algum momento, mas não tiveram uma frequência, mas tiveram acesso, mas não tiveram frequência no acesso. Pega o mesmo desenho do Nordeste e do Sudeste, de equipes numerosas, mas com trabalho voluntário grande, esse acesso também de todas acessaram, não necessariamente volumes grandes, e todas que responderam também são formalizadas, mas isso daí não ajuda, por exemplo, a acessar de forma recorrente recursos. E Centro-Oeste, chegando agora no finalzinho, espero que eu não tenha extrapolado muito os 15 minutos, as equipes do Centro-Oeste são pequenas, movidas pelo voluntariado, a fonte de recursos de lá se destaca, além da filantropia nacional, os recursos públicos, e a questão, foi colocada também a questão da formalização aí lá como um marcador de exclusão bem presente. As organizações não são tão formalizadas, e isso eles consideram um marcador de exclusão. Enfim, era esse panorama, mas a gente trouxe as recomendações, eu não vou ler aqui, mas a gente traz lá na cartilha, e aí a gente vai disponibilizar para vocês darem uma lida, recomendações para 3 lugares. Para o ecossistema filantrópico brasileiro, com recomendações, eu não vou ler aqui, para as políticas públicas, para o poder público e para as organizações de comunicação popular também. Então, a gente traz esses 3 tipos de recomendação também a partir dos achados da pesquisa. É isso, eu queria trazer pincelando para, a partir disso, ficar até com gostinho de quero mais para ler e destrinchar um pouco, e o espaço é mais de ouvir agora as vozes potentes do território. Obrigado, gente. Obrigado, Albert. Reforçando, né, para as pessoas que entraram após o início, a nossa atividade está sendo gravada. Caso alguma pessoa tenha alguma questão em relação à segurança digital, né, enquanto defensores, ou simplesmente não queiram aparecer nos vídeos que serão publicados, é só sinalizar, mandar um e-mail para mateus@pacová.org, que a gente faz o processo de retirada. E também fiquem à vontade, né, para deixar comentários ou perguntas. Agora a gente vai entrar, né, no processo de escuta das organizações de comunicação popular, iniciando por uma organização do Nordeste, que é a Revista Afirmativa. Está aqui representando Jonas Pinheiro, é jornalista, coordenador editorial da Revista Afirmativa, pesquisador da mídia negra, graduado e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Já atuou na área de comunicação e política e atualmente é doutorando em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. São 10 minutos. Deixo você com a palavra, Jonas. Oi, gente. Boa tarde a todas as pessoas. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Pacová, uma organização que eu vi nascer. É bom ver alguns rostos conhecidos aqui. Tem o Anderson da Anice Mural, a gente já construiu alguns eventos juntos e tal. Então, como o tempo é pouco, vou tentar dar uma certa corrida de apresentar um pouco o que é a revista afirmativa, um pouco da sua trajetória e algumas questões sobre financiamentos, obstáculos, né? Tendo em vista esse nosso contexto. Bem,
A revista afirmativa ela surge em 2014, num contexto de dentro da universidade, com estudantes, né? Eu estava para me formar, minhas companheiras de revista também estavam nesse esquema de próximo de se formar, mas basicamente surge como estudantes, incontentes com o que a mídia tradicional falava acerca das questões de raça. Então a gente cria a afirmativa muito nessa perspectiva de se tornar uma mídia negra posicionada, e que vai de encontro a essa narrativa única, né? Que a Sofia comentou. E nesse princípio, de fato, éramos voluntários e tal. E a ideia inicial, inclusive, era que a revista ela fosse impressa e tivesse uma periodicidade impressa, por mais que naquele momento a gente também já estivesse nas plataformas digitais. É, Posterior a isso, a gente sai da universidade e passa a buscar formas de se manter, né? Nesse período, tipo, que é 2014, 2015, 2016, a gente começa a buscar maneiras de manter aquele veículo. Aquela altura já a gente tinha lançado duas edições impressas com o apoio da universidade, mas dessa vez a gente não estava mais dentro da universidade, então não tinha mais como a gente ter esse apoio. A gente passa a tentar achar maneiras de se remunerar e também de fazer a revista continuar, né? E aí vem uma série de labutas. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que em 2016, de 2015 para 2016, a gente conseguiu o nosso primeiro recurso. Teoricamente, a gente teria conseguido o nosso primeiro recurso, que foi um prêmio de mídia livre do Ministério da Cultura. Aquela altura, naquele contexto, havia todo aquele cenário de golpe de Estado, né? Na época, a presidente era Dilma, e aí houve aquela mudança pós-golpe que virou Temer, mas basicamente a gente nunca recebeu esse dinheiro. Era um dinheiro do Ministério da Cultura, era um prêmio, então assim, você não tinha essa questão de prestação de contas que outros editais têm, mas basicamente a gente tomou esse calote do Ministério da Cultura e esse dinheiro nunca veio para nossa mão. E aí seria R$ 40.000 naquele período, algo que mudaria completamente assim a perspectiva do que é a revista. Só que é isso, aí foi uma das várias labutas que a gente passou nesse período para tentar conseguir financiamentos. De 2016 a 2020, que é o início da pandemia, a gente foi conseguindo recursos pontuais, recursos de fundos nacionais. Uma própria pesquisa aí aponta que a maior financiadora do pouco financiamento que a comunicação popular, comunitária de mídias negras tem, de fato, é a filantropia nacional. Então a gente conseguiu uma edital ali, outra edital acolá, a SESI ajudou muito a gente. Posteriormente, a gente consegue lançar nossa terceira edição impressa com o aporte de um dos primeiros recursos, assim, um pouco maior, que foi do Fundo Brasil de Direitos Humanos, mas sempre pontuais, de projetos. E nesse ensejo, até pegando muito do que a pesquisa já traz, boa parte do trabalho era voluntário, porque a gente esperava muitas vezes pingar dinheiro. Então, eu estava trabalhando como agente administrativo, a Lani, que é minha companheira de revista, trabalhava em outro veículo e trabalhava em outras organizações, e a revista a gente sempre mantendo nesse escopo de um trabalho, de certa forma, voluntário e mantendo um sonho mesmo, né? Porque a revista afirmativa é um sonho para gente que foi se tornando realidade e hoje tem 11 anos. É, Enfim, a partir de 2020, 2021, a gente começou a ter acesso a mais recursos, né? Acho que coincide muito com o período de um governo de extrema-direita e que, de certa forma, passou-se a financiar mais projetos de direitos humanos. E nesse período também, que a gente consegue um certo fortalecimento institucional, inclusive um outro edital do Fundo Brasil também, de fortalecimento institucional, é quando a gente passa, de fato, a conseguir se remunerar, a conseguir ter uma equipe um pouco robusta e, de fato, passar a pensar em outras maneiras de captação. Então, hoje a revista ela é uma agência de comunicação de causas. A gente presta serviço para organizações da sociedade civil. A gente já trabalhou com Baobá, trabalhou com a plataforma de movimentos sociais por outro sistema político. Enfim, sempre nessa perspectiva de prestar serviços. A gente descobriu que somente acessando recursos de editais pontuais, a gente não conseguiria se manter. E hoje ainda existe essa labuta para a gente se manter porque a gente está o tempo todo em busca de editais. E aí eu acho que entra na questão do que pensa a filantropia em si, né?
Eu pesquiso mídia negra, imprensa negra, é onde eu atuo, e no histórico da imprensa negra, né, na minha pesquisa, eu percebi que muitos jornais, a maioria deles, tinham uma sobrevida de 1 ano, 2 anos. E isso tinha a ver com financiamento. Então, assim, você observa que, por exemplo, na década de 80, em pleno abertura, né, da ditadura e tal, você fazia um jornal, e um jornal que era totalmente de contraponto a interesses tanto políticos quanto comerciais e de empresas. E você manter esse jornal é muito difícil. Então, assim, tem uma série de jornais que tem 2, 3 edições e sem um valor notícia que nos é ensinado na faculdade de comunicação e jornalismo, que é a periodicidade. E aí, quando você vai para o editorial desses jornais, eles estão falando da dificuldade de se manter. E estão vendendo, mas pedindo apoio. Então, eu trago isso no sentido de dizer que, historicamente, a mídia negra, a mídia comunitária, a mídia popular, a mídia alternativa, a mídia independente, enfim, vários nomes que tem, historicamente ela não é financiada. Historicamente, há uma dificuldade desses meios de comunicação no geral, deles se manterem. Isso tem muito a ver com financiamento. E fazer comunicação no Brasil não é barato, em qualquer lugar, na realidade, né? É caro. E aí eu entro para uma crítica mesmo, assim, ao contexto filantrópico. A maioria das organizações e fundações brasileiras de filantropia, elas não têm a comunicação como norte. E aí é muito doido, porque toda vez que acontece um contexto mais complexo e, inclusive, de acirramento político, como o que a gente vive hoje em relação à extrema-direita, há sempre uma crítica, né, aos setores mais progressistas que não sabem se comunicar, e há sempre uma crítica de como a extrema-direita, por exemplo, hoje, sabe se comunicar. Ou quando acontece o golpe, a gente vai criticar as organizações da mídia empresarial, Globo, Folha e tudo mais. Mas, por outro lado, a filantropia em si nunca entendeu a comunicação como um norte a ser investido na transformação social. Nunca entendeu como a comunicação também, de fato, é um direito humano. Então, assim, mesmo com esse contexto em que os fundos e o investimento da filantropia no Brasil vem de recursos nacionais, a maioria não tem editais específicos ou linhas de financiamento específicos para comunicação. Então, isso faz com que, mesmo que a gente tenha um contexto em que hoje, a partir das plataformas digitais, a gente consiga ter uma sobrevida e existir, nunca vai se ter, vai ser muito difícil se ter um financiamento específico para essas organizações de comunicação se manter. E acho que entra uma perspectiva mesmo de geopolítica mundial. Então, assim, e regional também. Porque o que acontece? A maioria dos fundos que investem na comunicação são fundos nacionais. Ainda assim, boa parte dos recursos estão concentrados no Sudeste. É, e tem uma pesquisa do Agbara recente que traz esses dados. Ainda assim, e é muito doido, né? Que até me surpreendeu que na pesquisa, a Albert trazendo assim, as preliminares da pesquisa, boa parte das organizações que foram pesquisadas estão na região Nordeste, né? Mais do que o Sudeste. Eu até me impressionei um pouco com isso. Mas é isso. Então, assim, há uma grande concentração de recursos da filantropia no Sudeste, em organizações do Sudeste, que já acessam um ecossistema de uma economia que é privilegiada em detrimento de outras regiões. Então, Norte e Nordeste, sobretudo, acabam ficando um tanto à margem. E aí, quando você vai para financiadores internacionais, há pouco financiamento internacional, mas o pouco financiamento internacional também está concentrado novamente na região Sudeste. Então, acho que um grande dilema da filantropia, um grande dilema para essas organizações é, primeiro, que a filantropia entenda a comunicação como um direito humano e como uma linha que merece investimento e merece atenção para a transformação social. E o segundo é essa descentralização, sobretudo, de recursos em regiões que já recebem, de certa forma, determinada quantidade de recursos. Então, assim, é um grande dilema para que, de fato, as organizações sociais da comunicação popular, da mídia negra, da mídia independente, possam, de fato, atuar. Porque
Caso contrário, a gente vai continuar vivendo nessa perspectiva de editais específicos para projetos específicos. Então, hoje, quando a gente vai captar, a gente precisa sempre vincular nosso trabalho a alguma questão externa à comunicação, porque a maioria desses editais eles são de projetos pontuais. Dificilmente você vai ter um edital de fortalecimento institucional e um edital ou financiamento direto mesmo, que seja contínuo. E aí, quando você tem editais e projetos específicos, você basicamente, a organização ela não decide o que vai fazer com o dinheiro, né? E isso aí é uma questão, inclusive, que não é nem só da comunicação, isso é uma questão um tanto geral. Tem se debatido muito sobre grant making e outras práticas em que se dê mais autonomia a essas organizações, que são organizações que estão nos territórios e que estão, portanto, entendem melhor os problemas que elas precisam resolver, e que a filantropia brasileira ainda está aquém de chegar nessa perspectiva, né? De você dar mais autonomia e de você não financiar periodicamente, né? De você financiar mais constantemente essas empresas. E aí, no caso das comunicações, né, das comunicações populares, sobretudo, é fundamental para que a gente exista. Basicamente, o primeiro ponto é isso, para que a gente exista. E para que a gente continue fazendo esse trabalho. Então, assim, no caso da afirmativa, são 11 anos. Existem outra série de veículos de mídia negra que eu vi surgir e que eu li sobre que esses veículos eles acabam acabando por falta de financiamento. E eu acho que acho que essa pesquisa, inclusive, ela vai ajudar a nos dar suporte, mas acho que para além do diagnóstico da problemática em si, que eu acho que é fundamental e a Pacová trouxe isso muito bem nesse material, eu não consegui ler todo, mas li em parte, eu acho que é essa mudança de chave da filantropia brasileira, sobretudo, que é pensar em como pode apoiar esses projetos e entender a comunicação como um motor para a transformação social. Enquanto isso não acontecer, quando acontecer momentos de tensão na democracia, por exemplo, a gente vai estar reclamando que, nossa, esse jornal está sempre a favor dos poderosos. Nossa, como a extrema-direita se comunica tão bem nas redes sociais. Isso vem muito da mentalidade de que a comunicação ela fica à margem, e ela não é motor dessa transformação social. Então, assim, já finalizando, que eu acho que eu até que extrapolei os 10 minutos, eu acho que é preciso essa mudança de mentalidade, tanto da filantropia quanto de outros setores, né, da sociedade. De entender a comunicação, sobretudo nesse contexto de big tech, de algoritmos e de série de problemáticas que estão afligindo, inclusive, a democracia, entender a comunicação como esse fator de transformação da realidade social. Bem, eu acho que é isso. Perdão se extrapolei um pouco os 10 minutos. Tranquilo, muito obrigada pelas contribuições, João. Você sintetizou muito bem, né? O que é que a gente quer falar no contexto dessa pesquisa, né? De reafirmar quanto a comunicação, enquanto essas, né, a afirmativa e as demais organizações populares precisam ser protagonistas em seus territórios, reconhecidas e fortalecidas. Agora vou convidar, representando, né, o coletivo de Aguaichá, Ariane Caegang. Ela é do povo Caiagangue, estudante de Direito, tem 27 anos, mora na Tequanari, no município de Santa Amélia, Paraná. É mãe, comunicadora e uma das fundadoras do coletivo de comunicação de Aguaichá. Passo a palavra agora. Então, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a Pacová, né, por fazer essa pesquisa. Como eu comentei com o pessoal, fiquei espantada de ter um retorno, porque a gente já tinha feito outras pesquisas assim, e até então ninguém retornou, e quando eles retornaram, a gente ficou bem espantado, assim, mas ao mesmo tempo muito feliz, assim, sabe, de ter essa oportunidade também de ser ouvido, assim, né? Como ela já me apresentou, né? Meu nome é Ariane, sou uma das comunicadoras do coletivo e também fundadora. A gente, o coletivo começou com um sonho, assim, vamos dizer, que a gente, enquanto povo indígena, né? Eu, enquanto caigangue,
os outros enquanto Guarani, enfim, tem vários povos trabalhando junto, a gente viu essa invisibilidade aqui da região sul, assim, em mostrar o que acontece dentro das nossas bases também, em gravar, em fotografar, em filmar, e não somente a luta fora dos territórios, mas aqui dentro também, sabe? A gente achou importante isso. E mostrar que às vezes não é só luta, mas também que tem as coisas boas, assim, sabe? Então o coletivo, ele vem com esse pensamento, com essa caminhada, assim. E obviamente, como a gente já sabia, que com grandes sonhos a gente também encontra grandes obstáculos, né? E um deles foi a questão de você tem que ter um CNPJ para você poder adquirir um financiamento, e que dentro dessa função tem que ter pelo menos 5 anos, né, dele formalizado, para você também conseguir. Então, e aí a gente começou a encontrar essas barreiras, assim, e a gente ficou um pouco desanimado, mas ao mesmo tempo a gente ficou, assim, a gente já traz, né, na nossa essência essa questão de resistência, né? Tudo que a gente conquistou sempre foi com muita resistência, então a gente não ia parar ali naquele momento. E uma coisa que a gente conseguiu adquirir um recurso, mas não pela nossa organização, foi uma organização parceira, uma não indígena, que pegou esse recurso para nós, né? E aí a gente desenvolveu um projeto. Dentro desse projeto, a gente começou a encontrar, assim, umas dificuldades. Por quê? Porque a organização ela já trabalhava com indígenas há um bom tempo. E aí, no decorrer, a gente ficou pensando, nossa, mas eles já trabalham com indígenas, eles já deveriam ter essa noção de que uma nota, que nem aqui onde eu moro, é no interior do norte do Paraná, bem interior. Eles não sabem nem o que é uma nota avulsa, não se faz nota avulsa aqui. Então, como é que eu ia justificar que a gente tinha comprado tal coisa se eles queriam aquela nota grande, que agora eu não vou lembrar o nome, gente, mas aquela nota grande. E aí a gente começou, tipo assim, questionar, né? Olha, não pode ser feito desse jeito, não pode ser feito assim. Até então a organização disse, não, tinha que ser daquela forma e tudo mais. E aí a gente correu bastante para conseguir uma nota e, enfim, para fazer a prestação de contas também, que a gente não queria perder o recurso, porque foi um encontro dos Chamões, né? Um encontro dos mais velhos. E a gente queria muito que eles tivessem isso, assim, essa encontro espiritual, né, que a gente diz, foi feita uma reza, foi feito, enfim, um trabalho bem legal. E a gente encontrou muitas barreiras no decorrer, assim, do edital, em sentido de como justificar, sabe? Eu até falei, assim, que nem a gente tem o nosso Escuiã, nosso Chamões, ele ia falar sobre as ervas medicinais, só que ele não tem um diploma da faculdade, sabe? O conhecimento dele é ancestral, então não tinha como eu justificar lá que ele era um professor, doutor, assim, assado, e elas exigiam que eu colocasse dentro do corpo do projeto um certificado, porque senão eu não conseguia liberar recurso. E aí a gente, obviamente, teve que fazer, acho que se eu não me engano, 3 reuniões, e teve uma hora que a gente, o outro, o Iago, né, que eu até batendo boca com a moça, assim, tipo, sendo grosseiro com ela, falando, olha, você trabalha mais de 20 anos com povos indígenas, que loucura é essa? Como que... E tudo mais. Mas no final deu certo. No final a gente conseguiu desenvolver, a gente fez a prestação de contas e tudo mais, mas não usando o nome do coletivo, né? Foi usando o nome de uma parceira. Então, até então a gente trabalha voluntário também. O coletivo ainda não teve nenhum recurso, nenhum financiamento, nenhum apoio assim que passou pelo coletivo de fato. A gente está correndo atrás disso, mas até então não, não conseguimos, mas a gente tem esperança ainda que vai conseguir. E uma coisa também que eu acho que a Jonas, né, falou que me chamou a atenção, que é essa questão, assim, nós somos organizações sem fins lucrativos, né? E nos editais, eles não prevêem em nenhum momento, vamos dizer assim, um recurso X lá para você pagar a contadora, essa questão burocrática ali, sabe? Então tem isso tudo desembolsado a gente. E, sinceramente, a gente não tem recurso, porque a gente já trabalha voluntário, né?
E aí isso também foi uma coisa, assim, que dentro dos editais a gente tá vendo que não tem muito, assim, sabe? E acho que era isso, assim, minha contribuição. Estou muito agradecida pelo Pacová, como eu falei primeiramente, né? E gostei muito, muito desse trabalho. A gente está muito esperançoso que daí venha frutos, né? Pra... Parabéns para todos. Muito obrigada, Ariane. Muito importante, né, reafirmar esses desafios, essas barreiras que tem enfrentado, né, por conta das burocracias, desses financiamentos e tudo mais. Agora eu vou convidar o William Lippe, do coletivo Jovens do Beiradão. O William é comunicador popular e ativista ambiental da comunidade Vista Alegre, do Rio Amapá, Amazonas. É membro do coletivo Jovens do Beiradão e integra a rede PCT, Povos e Comunidades Tradicionais, atuando na defesa da floresta e na valorização da juventude ribeirinha. Passo a palavra para o William. Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Meu áudio está meio Estamos Sim. ouvindo. ok. Então, como já fui apresentado, né? Eu me chamo William, sou comunicador aqui da RDS do Rio Amapá, comunidade Vista Alegre. Sou membro do coletivo Jovens do Beiradão, né? E aí eu queria falar um pouco sobre o coletivo, né? Eu sei que o nosso tempo é bem curto, né? Apenas 10 minutos. E aí eu vou tentar, né, terminar dentro desse tempo, né, que foi estabelecido. Então, eu vou contar um pouco da história do coletivo. É o coletivo Jovens do Beiradão, um coletivo de jovens daqui da região do Amazonas. O coletivo ele surgiu em 2023, justamente, né, com o desejo de resgatar, né, os jovens, né, trazer o sentimento de pertencimento aos territórios e valorizar nossas origens e ancestralidade. E o coletivo, né, em si, ele trabalha com comunicação popular e educação ambiental e proteção territorial, além de compartilhar mídias e informações sobre o território, a fim de diminuir o ruído de comunicação, porque a gente sabe que aqui principalmente aqui no Amazonas, a questão da logística e a comunicação é bastante difícil, né, por questão do acesso, né, por exemplo, aqui no nosso território, a energia foi chegar só em 2014, então teve um grande processo aí da gente se adaptar e teve a chegada da energia e depois, até então, a gente conseguiu, né, ter conexão com a internet. Então, a gente pensou, né, justamente nisso, a gente trabalhar com comunicação, principalmente, né, no território onde é bastante difícil, tanto a questão da logística como a comunicação. Então, a ideia de criar o coletivo, né, ela surgiu justamente pela falta de informação no território, né? Os jovens da comunidade, né, e aí a gente, né, começou a trabalhar, né, com, com alguns temas muito importantes também no território, né? Justamente, né, o coletivo ele busca capacitar, né, esses jovens, né, do território, né, formando lideranças, né, que possam trabalhar futuramente com mídias, e também a gente trabalha com projetos culturais também, né, também para fortalecer cada vez mais as nossas comunidades. E, né, em todo esse processo, desde 2023, somente então em 2024 que a gente conseguiu realizar o primeiro encontro. Olha só a dificuldade que a gente tem, né? Eu vi meus outros colegas falando aí sobre a questão do recurso, de financiamento, e realmente é uma realidade, né? Pelo que eu estou vendo, não só aqui na região norte, mas em todas as outras regiões também a gente passa, essas outras pessoas passam por essas dificuldades, né? Coletivo, organizações, enfim. Então, só em 2014, só em 2024 a gente conseguiu realizar o primeiro encontro, né? Foi um encontro muito legal em uma comunidade onde a gente conseguiu,
né, mobilizar vários jovens de vários territórios para levar apenas para uma comunidade. E o interessante é que o tema do nosso primeiro encontro foi justamente isso, foi comunicação e tecnologia para o fortalecimento dos territórios. E nesse espaço a gente discutiu muito, né, sobre tecnologia, né, a cultura dos jovens na comunidade. A gente falou também sobre a questão das ameaças também, né, nos territórios. E também a gente falou sobre proteção territorial. Tudo, né, tudo com ligação uma coisa na outra, né? E aí, foi a partir desse momento que a gente conseguiu, né, criar um grupo, né, uma coordenação para a gente trabalhar nesses territórios. E a partir desse momento, a nossa luta, o nosso trabalho, as nossas atividades, elas foram, né, sendo mais específicas nos territórios. A gente conseguiu ter uma coordenação, onde essa coordenação ela é dividida por pessoas de cada território, que isso facilita também, né, a questão da atuação do coletivo. Hoje o coletivo ele está distribuído em 5 territórios, né, são mais de 40 comunidades, são mais de 100 jovens que já fazem parte do coletivo. Nós temos uma coordenação, como eu falei, de 14 membros, que elas estão divididas nesses territórios. E, assim, o coletivo, ele atua, né, totalmente 100%, né, por doações, né, por parceiros, né? A gente tem bastante parceiro, né, alguns parceiros que a gente tem aqui no território que apoiam nossas atividades, né? O coletivo, ele é 100%, né, ele atua de forma voluntária, né? As pessoas que trabalham no coletivo, né, não são remuneradas, todas, né, fazem um trabalho voluntário aqui no território, né, no coletivo. E mesmo com todas essas dificuldades, né, enfrentando todas essas barreiras do dia a dia, né, a gente sabe que tem a questão do recurso financeiro, né, que nós não temos uma fonte própria de sustentabilidade, né, e a gente depende muito dos parceiros para realizar nossos encontros, nossas atividades. Muitas vezes os editais, como já foi falado, né, eles não são acessíveis, né, para o nosso coletivo, até mesmo para organizações comunitárias, que a gente sabe, né, porque exige muita burocracia e às vezes não consegue atender aquilo que a gente quer trabalhar. A gente sabe também sobre outra barreira, que é a questão da logística também, o transporte, principalmente quando se fala do interior do Amazonas. E isso significa, né, lidar com grandes distâncias, né, transporte caro, difícil acesso, necessidade de deslocamento também é um problema, né? E também, né, tem um grande desafio, que é a questão da comunicação, né? A conexão com a internet, né? Principalmente para nós, né, somos juventudes aqui que vive aqui no Beiradão, né? A maioria das comunidades são ribeirinhas, né? Os territórios são bastante longe um do outro, então a gente tem essa dificuldade de deslocamento também, e a gente sabe que todos esses trabalhos que a gente faz para a gente estar se deslocando de um local para o outro tem um custo muito alto, e às vezes a gente não tem esse recurso. A gente até pensa em fazer projetos, né, organizar trabalhos para fazer em vários territórios, mas a gente também tem essa questão dessa problemática, que é a questão do recurso e a questão da logística. Então, são 2 pontos importantes para a gente estar realizando nossas atividades. Em todos esses fatores somados, né, questão de recurso, logística e conexão, né, torna o trabalho mais difícil para a gente, né? Mas mesmo assim, a gente consegue seguir, né? A gente mostra, que mesmo com a falta de políticas públicas e financiamento, né, a gente consegue trabalhar, né? Consegue realizar nossos encontros. Né? Eu queria aqui já agradecer a Pacová, né, né, pelo coletivo, né, fazer parte dessa pesquisa. A gente, né, como coordenação, eu falo pela minha coordenação, a gente agradece muito pela oportunidade, né, de estar levando o nome do coletivo também para outras organizações e para possíveis financiadores. A gente sabe da importância
da atuação do coletivo aqui no território, e a gente poder participar dessa pesquisa da Pacová. A gente fica muito grato pela essa oportunidade de falar sobre, né, a história do coletivo, sobre a nossa atuação aqui no nosso território. Isso é muito importante para a gente, né? E como eu falei, apesar de todas as dificuldades, né, do coletivo, a gente segue resistindo, se reinventando cada vez mais, mostrando que a juventude amazônica, né, daqui dos territórios, não só daqui do nosso território, mas de outros territórios também, tem voz, né, tem criatividade, tem determinação, né? E é isso, né? Acho que a gente pode falar aqui, né, como coletivo, eu como membro do coletivo, né, é reafirmar o nosso compromisso de mostrar que nós existimos, que comunicamos, né, e que precisamos de apoios, e também, né, de mecanismo que financie, que chegue de verdade até quem está aqui na base, né? Que somos nós, o Coletivo Jovem do Beiradão, e a gente vai continuar produzindo comunicação popular e defendendo os territórios. Acho que é isso. Só quero agradecer cada um de vocês, né, pela participação, e agradecer também a Pacová e todos os financiadores e parceiros. E é isso. Obrigada, William. A gente que agradece pelas suas contribuições, pela participação da pesquisa, por compartilhar, né, o que vocês vêm produzindo, né, com toda a potência mesmo, né, apesar das dificuldades e faltas de recursos. A gente é extremamente grata pela participação e contribuição de cada uma das organizações. Agora convidar, né, a Organização do Sudeste, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, aqui sendo representado pelo Anderson, que é formado em Publicidade e Propaganda e cofundador da Agência Mural, uma organização de jornalismo independente. Ai, meu Deus, espera. Uma organização de jornalismo independente que desde 2010 tem como missão fazer o jornalismo local sobre, para e pelas periferias, combatendo estereótipos e garantindo o acesso à informação. Atualmente é responsável por experimentar novas formas de fazer o jornalismo, aliado a tecnologias e negócios. Já criou produtos e projetos com diferentes marcas, como Spotify, Meta, Google, Instituto Unibanco, Politizer, Consulado Americano, entre outros. E por 7 anos desenvolveu a estratégia de mídias sociais do portal Catraca Livre. Deixo a palavra com Anderson. Obrigado, viu, Lavínia? Muito boa tarde a todos e todas. Agradeço demais pelo convite, também por ouvir essa galera que começou a falar antes de mim, assim, pessoas que eu já conhecia de outros rolês e pessoas que eu estou me conhecendo agora. É, Fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz por essa sala estar cheia nesse momento, para a gente falar sobre uma questão tão importante para a nossa democracia, para a nossa sociedade. É, eu sou Anderson Menezes, começo me apresentando. Sou um homem das periferias de São Paulo, filho de nordestinos, né? Nordestinos que saíram do Nordeste, foram para São Paulo e construíram, né, o que a gente conhece sobre o que é essa metrópole. Eu nasci e cresci em São Paulo e desde 2020 estou fazendo o que eu falo que é o de volta para minha terra. Eu estou fazendo um movimento de volta para o Nordeste. Eu estou morando nesse momento em Recife e pensando comunicação também desse lugar, né? Mas estando aqui no Nordeste, trabalhando para o Sudeste. Então, a minha construção como comunicador parte desse lugar, das periferias da cidade de São Paulo. E em 2010, há 15 anos atrás, uns jovens, né, jovens jornalistas, um grupo de jovens jornalistas, mais ou menos 30 jornalistas, a gente se encontrou num curso de comunicação popular. E a gente fazia uma leitura crítica sobre a grande imprensa para tentar encontrar dentro dessa mídia que a gente conhece, dos grandes jornais, Folha, Estadão, Globo, o nosso lugar, né? O nosso território. E como vocês imaginam, né? A gente não encontrava. Eu não encontrava Pirituba na Folha de São Paulo.
como os meus amigos não encontravam Capão Redondo. E quando encontrava, só estava naquelas páginas policialescas, né? Com essa visão. Então, em 2010, a partir desse movimento, a gente decidiu, assim como os Jonas e a galera da Afirmativa e os outros coletivos, criar o nosso próprio coletivo para falar sobre a nossa própria narrativa, para construir a nossa própria narrativa dos bairros periféricos de São Paulo. Então, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias começa em 2010, já com 30 pessoas, 30 jornalistas, comunicadores, publicitários, repórteres, fotojornalistas das periferias que gostaria de colocar para fora essas suas narrativas, né? E aí, em 2010, a gente começa esse movimento. A Agência Mural, esse ano, a gente está completando 15 anos de organização. Só que a gente viveu mais ou menos 8 anos, de 2010 a 2018, praticamente num modelo voluntário, assim. A gente viveu é, tirando dinheiro dos nossos bolsos para fazer todo o processo de jornalismo. Mesmo estando publicando e publicando conteúdo no maior jornal do país. Porque se lá atrás a gente fazia essa crítica que a Folha de São Paulo não tinha essa diversidade dos territórios, a gente inaugurou um blog dentro da Folha de São Paulo, eles nos cederam um espaço, mas durante muito tempo era apenas um espaço. Tipo, a gente não tinha nenhum recurso para pagar edição, pagar redes sociais, pagar fotografia, pagar a produção desse conteúdo, né? E só em 2018 que a gente, depois de muito tempo estudando possibilidades de sustentabilidade para essa organização, para que essa organização pudesse chegar mais longe, a gente conseguiu um financiamento institucional que eu compartilhei na pesquisa e converso com muita gente, com muitos amigos jornalistas, que eu falo que foi um marco muito importante para a Agência Mural e para a Agência Mural sobreviver hoje. A gente recebeu um financiamento institucional, o que é raríssimo no nosso ecossistema, o que nunca acontece. A gente recebeu esse dinheiro institucional para investir na organização, para a gente conseguir contratar as pessoas, para a gente conseguir. Eu falo que foi o primeiro dinheiro que a gente não pagou jornalista, a gente pagou o quê? O contador, o jurídico, essa estrutura que faz uma organização sobreviver e se manter para chegar em outros lugares, né? Então, esse marco de 2018. A gente foi selecionado por um programa da Open Society Foundation, um programa internacional da Open Society que deixou de existir o programa, é um programa de jornalismo, né, e direitos humanos ao redor do mundo. O programa nos últimos cortes, que a gente sabe bem, também foi cortado, deixou de existir, a gente deixou de receber esse financiamento. Mas durante 3 anos a gente recebeu um dinheiro institucional que ajudou a gente a estruturar essa organização e aí a gente abrir portas para outros lugares. Então eu falo que depois desse contrato da Open Society, que foi encerrado, de um ano para o outro, a gente conseguiu tirar de mais ou menos 60% do que era esse dinheiro institucional, e esse, né, buraco de 60% foi coberto por serviços, por criações, por projetos que a Agência Mural tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Então, o nosso conhecimento sobre comunicação, jornalismo, periferias da cidade de São Paulo nos ajudou a levar a mural para outros lugares e aí a gente não fechar as portas, né? Porque quando a gente perde 50, 60% do nosso financiamento, isso é muito pesado para uma organização, né, que está se construindo, se consolidando. Então, eu digo que há caminhos muito possíveis, e a mural, que a gente faz, a mural que a gente acredita como construção dessas narrativas é um exemplo de a filantropia pode sim, deve sim apoiar o jornalismo como causa, como o Jonas disse muito bem. Eu falo muito sobre isso, a gente acredita que comunicação e jornalismo, o que a gente faz como jornalismo como serviço público, deveria ser financiado assim como o SUS é financiado, sabe? A gente leva informação para um público que não tem informação, que normalmente não chega informação, é, de um jeito que nenhuma outra organização, nem o poder público chega, né? Tem um exemplo que eu gosto às vezes de contar, que é marcante para nossa trajetória, que é durante a pandemia, a gente lembra bem que, né, o Jornal Nacional, o maior jornal do país,
enquanto William Bonner falava para as pessoas lavarem as mãos para se proteger do coronavírus, muitas periferias, muitas quebradas do nosso país não tinham acesso à água potável. Então, como que a gente poderia fazer com informação para que as pessoas pudessem se cuidar também, né? E aí a Mural e outras organizações criaram jeitos de cuidado e proteção para os nossos povos periféricos. Então, eu falo que esse ecossistema de comunicação popular, periférica, de favela, de quilombo, de povos originários, é o sistema de informação que a gente precisa de financiamento para continuar existindo, para não apenas fazer projetos pontuais, porque projetos pontuais são importantes, sim, como foi na pandemia, como são em momentos como a gente está vivendo agora de questões de mudanças climáticas, mas a gente precisa fazer com que o nosso aprendizado, o nosso legado possa se perpetuar e que outras gerações possam viver também dessa comunicação. Então, faço aqui esse convite para que a gente possa, para que essa pesquisa seja vamos dizer assim, um start dessa conversa, para que outras organizações, para que outras filantropias possam olhar para esse lugar como estratégico, para que a comunicação, jornalismo de um jeito estratégico, né? Porque o que a gente está fazendo faz parte da mesma, vamos dizer assim, lógica do que esse terceiro setor tem feito. Faço também um desabafo, eu acho que de algum momento, que a gente conseguiu esse movimento, eu sinto, estando aqui também nesse lugar e buscando financiamento agora também a partir de Recife, de Pernambuco, a gente conseguiu muitos desses acessos porque a gente estava no Sudeste, porque a gente estava na capital econômica, financeira desse país, assim, vamos dizer assim. Porque a gente, estrategicamente, de alguma forma, olhando agora para trás, a gente buscou caminhos estratégicos para que abrir essas portas, sabe? Então, por exemplo, o edital que a gente pleiteou foi um edital completamente em inglês, numa língua que não é nossa, que a gente não domina. Então, como a gente, né, não usando apenas a IA ali, ou, né, na época nem existia IA em 2018, mas os tradutores, como que a gente fala do nosso propósito numa língua que não é nossa, que não faz parte do nosso trajeto? Então, estrategicamente, a gente decidiu ir para esse lugar porque a gente acreditava naquele momento que era um lugar importante e necessário de ocupar. E aí, assim, a gente conseguiu esse financiamento. Então, é, eu coloco essa crítica nesse lugar porque, às vezes, a gente precisa buscar e ocupar esses lugares que não é nos dado, não é nos colocado, para que a gente consiga ir mais longe, assim, né? Então, a todo momento a gente é questionado se realmente a gente precisa estar nesses lugares, porque não são lugares feitos para a gente, né? Então, o tempo todo a gente fica nessa constância. E quando a gente fala também de movimento de recursos financeiros para o sudeste do país, para as periferias na verdade, para o sudeste do país, eu sempre me pergunto assim, qual é esse sudeste, né? Saiu, não na filantropia, mas quando a gente vai buscar recurso financeiro da Lei Rouanet, por exemplo, saiu um dado da Lei Rouanet que nos últimos 10 anos, 27 bairros periféricos de São Paulo não recebeu nenhum real de incentivo à cultura, enquanto praticamente 30% do dinheiro dos últimos 10 anos foi para o bairro de Pinheiros, que é um bairro ultraclassista da cidade de São Paulo. Então, quando a gente fala também de Sudeste, qual é esse Sudeste que a gente também tá pensando, assim, para onde esse dinheiro no Sudeste vai, né? Onde as periferias, de alguma forma, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, desse sul e sudeste do país também, se essas periferias estão conseguindo acessar. Então, novamente, fico muito feliz por esse convite. Eu acredito que essa pesquisa é um pontapé inicial para muitas outras conversas, muitos outros diálogos. E, Albert, muito obrigado pelo convite, pelo papo, e também a todo mundo da Pacová e todo mundo que está aqui assistindo a nossa conversa hoje. Valeu, gente. Muito obrigada, Anderson. O Matheus acabou de colocar aqui no chat para as pessoas que estão acompanhando, já é o link para fazer o download, baixar o nosso, né, o resultado dessa pesquisa, a publicação.
Por conta do horário, a gente vai, né, encaminhar para o final. Quero agradecer demais a participação, a contribuição, né, de todo mundo que está aqui nesse horário escutando esse assunto tão importante. Né, e a vocês que estão aqui representando as organizações, essa é a pesquisa, né, só tem essa potência graças às contribuições que vocês fizeram, né, colocando as especificidades de cada território. Então, a gente da Pacová, enorme gratidão e agradecimento a contribuição de vocês, a participação de vocês na pesquisa. A gente está junto aí nesse processo de colocar a comunicação, né, como direito, como estratégia, elemento primordial no processo de transformação social. Então é isso. Baixem o resultado, a publicação, e vamos finalizando por aqui. Albert, quer dar alguma palavrinha? Eu acho que é isso. Agradecer, pedir o pessoal para quem não conseguir pegar aqui, ir lá no nosso Instagram, Articulação Pacová, que a gente vai publicar também o link para o download e estamos sempre abertos para DM, e-mail, WhatsApp, qualquer forma de contato que a gente consiga trocar mais e ir desenvolvendo essas conversas. Como o Anderson falou, é só o pontapé mesmo. Obrigado, gente.